E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E a pergunta de hoje é o seguinte... E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, a seguinte pergunta... E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E o vídeo de hoje... E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Poxa, eu esqueci. Foi. Vai. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, a gente tem a seguinte pergunta. Você sabe o que é avaliado em um exame radiológico depois que você faz? Pois bem, essa pergunta com a sua devida resposta eu vou responder neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Nos siga também nas redes sociais, o @Radiologando e o @IgorGiroProf, onde lá você também poderá acompanhar todas as postagens que são feitas, tanto no feed como no story. Então já vai deixando o like aí no vídeo para poder curtir e ajudar a gente a chegar à marca de 100 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, na hora que a gente vai realizar o exame, todas as técnicas de posicionamento e fatores técnicos a serem utilizados já estão na nossa cabeça. Mas a pergunta é, depois que o exame está feito, o que é que a gente vai avaliar? Qual é o resultado final? Como é que a imagem ela deve sair? Pois bem, essas perguntas eu vou responder para você agora. Basicamente, quando a gente realiza um exame radiográfico, a primeira coisa que a gente faz é avaliar os fatores de qualidade da imagem. E quais são estes, professor? Anotem aí. É a densidade, a distorção, o detalhe e o contraste radiográfico, comumente chamado como DDDC. Densidade, distorção, detalhe e contraste. Nesse contexto, você consegue observar se as estruturas de interesse no qual você radiografou a estrutura, você consegue visualizar na radiografia. E o segundo ponto a ser avaliado é o posicionamento radiológico, que por sua vez é muito importante. Então, dois pontos são cruciais e primordiais aí. Os fatores da qualidade da imagem e também o posicionamento. Depois que você avaliar os fatores da qualidade da imagem e também o posicionamento, você vai avaliar a imagem como um todo para saber se tem aí algum corpo estranho ou até mesmo algum artefato. Nesse ponto, você olha minuciosamente cada parte da radiografia. Afinal de contas, se houver algum destes que eu acabei de falar para vocês, infelizmente a gente vai ter que repetir o exame. Então é importante a gente saber exatamente e identificar para na hora da repetição a gente já excluir esse possível erro. Bom, e sabemos que esses dois pontos são mais que importantes na avaliação radiográfica. Sendo assim, é importante também o profissional dominar um pouco da anatomia humana, voltada aí principalmente para o sistema esquelético, se você estiver trabalhando com raio-x. Se você trabalhar com outra técnica, é importante você dominar a anatomia daquela estrutura ou daquele tipo de exames que você vai realizar, para assim você poder comparar com a anatomia radiológica. Por exemplo, existem algumas diferenças com relação à anatomia pediátrica e à anatomia de um paciente adulto. Então, na hora que você pega uma radiografia, você precisa saber quais são as estruturas que você possivelmente vai enxergar naquele exame. E assim você avalia a sua imagem antes de liberar para o médico. Por quê? Basicamente, você está enviando ali seu trabalho. E esse trabalho ele tem que ser 100% confiável. Ele não pode ter erros. Afinal de contas, um pequeno erro pode desenvolver, pode gerar um falso negativo e um falso positivo, o que não é interessante. Então você já avaliou os fatores de qualidade da imagem, você já avaliou o posicionamento, observou a anatomia radiológica e existe mais alguma coisa que a gente possa avaliar? Sim, as informações do paciente, saber se a marcação está do lado correto da estrutura, saber se ela está na posição correta, pois isso também pode interferir no laudo do médico. Por exemplo, você vai realizar uma radiografia de coluna lombar e basicamente o médico ele solicitou que você realizasse em ortostase, ou seja, em ortostática, em pé. Mas aí na rotina você acabou realizando em ortostática, mas colocou o marcador radiográfico no terço inferior do chassi. Ou seja, para o médico, o que ele vai entender? Que aquele exame ele foi realizado em decúbito dorsal, quando na verdade você realizou em ortostática. Eu falei da coluna lombar, mas pode ser abdômen, pode ser tórax, pode ser crânio. Todas essas estruturas, elas têm sim interferência direta com relação à posição do paciente, seja em decúbito dorsal, seja em semidecúbito ou até mesmo ortostática.
E lembre-se, o profissional das técnicas radiológicas, a gente não dá o laudo do exame, a gente faz uma avaliação radiográfica, a gente faz uma avaliação com relação aos parâmetros técnicos que foi aplicado ali, para que a gente possa oferecer um exame de boa qualidade. E esse exame de boa qualidade possivelmente vai produzir aí um bom diagnóstico. E no final, quem é que sai ganhando? O paciente. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou você pode nos enviar diretamente no @radiologando e no @igorgiloprof, onde lá, além de responder questões, interagir nos stories e no feed, a gente também posta vários conteúdos bastante legais que eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. E se você quer estudar um pouco mais de SUS ou está iniciando agora, siga o @gabaritandosUS. Lá a gente tem conteúdos exclusivos e específicos só sobre o Sistema Único de Saúde. E aí, você vai perder essa? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, curta e se inscreva no canal, além de ativar todas as notificações. Temos vídeos aqui toda a semana e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Vamos juntos fazer do Radiologando o primeiro e o maior canal de radiologia do país, para a gente poder alcançar aí a marca de 100 mil inscritos. E eu conto com você. Bom, então até o próximo vídeo. Valeu!